com toda a rotina, condições materiais de trabalho, isso afetando muitos policiais da Baixada e do interior, que dizem que ficam com a sucata do Rio, né? Se no Rio já não está muito bom, eles ficam com o resto, né, do que sobra. Pode passar. A questão da vivência de risco, né, que de alguma forma está relacionada à área de atuação e à força policial, mas a representação do risco advindo da atividade policial é universal. Então, por mais que quando a gente olha as vitimizações, a gente tem cenários mais propensos a esse policial ser vitimizado, quando você pergunta a qualquer policial de qualquer área se ele se sente em risco, todos unanimemente vão dizer que sim. Que o fato de ser policial já o coloca em risco, e isso se estende não só a ele, quanto à família. Eu ouvi de um policial, essa fala, até hoje eu lembro, assim, com muita clareza. Ele dizia: Patrícia, eu estou toda endividada. Eu falei: você e a torcida do Flamengo. Mas o meu caso é mais grave, que eu precisei comprar 2 carros. Eu falei: alguém que está endividado compra 2 carros? Ele: um para mim e para minha mulher. Porque eu jamais, olha isso, eu jamais ando no mesmo carro que a minha mulher. A gente pode ir para o mesmo restaurante, para a casa da minha mãe, da mãe dela, ela vai em um carro com os meus filhos e eu vou no meu carro. Porque se eu for alvejado, ou se eu sofrer algum assalto e ser reconhecido como policial, eles estão preservados. Aí vocês podem dizer: isso é loucura, isso é excesso. Pode ser loucura, pode ser excesso, mas mesmo em sendo, isso o afeta a vida dele. Nenhum outro profissional é tão afetado na sua vida pessoal pelo trabalho como o policial. Eu sou pesquisadora, eu sou professora, mas se eu quiser, quando chegar em casa, esquecer dessa minha condição, eu esqueço e vou viver. O policial não. Para eleger que lazer ele vai ter, ele tem que lembrar que ele é policial, né? Se ele estiver em algum evento e acontecer algum episódio, ele não pode simplesmente fingir que não viu, né? Ou até pode, mas eu acho que pela vocação e pela missão não vai fazer, né? Então a vida é atravessada. E aí eu chamo a atenção, inclusive, do estudo da Cristiane, que mostra quanto os filhos são afetados pela condição dos pais. Então é uma categoria profissional que merece e precisa muito da atenção, né? Tanto da instituição, no sentido de valorizar esses policiais, como da sociedade e das outras políticas públicas, que precisam de alguma forma olhar com uma maior atenção, né, para esse grupo. Essa percepção de risco, então, faz parte da cultura, é o ethos, né? É o ethos guerreiro, já dizia Bourdieu aí, para falar do policial. Há diferenças importantes no que se refere à percepção da frequência, também já falei. E identificação do trabalho ou confronto armado foi um pouco que eu falei em relação a campos. Pode passar, que a gente já está fechando. E aí, enquanto proposta, né? Eu acho que a gente não pode só ficar diagnosticando, a gente tem que pensar junto. E eu acho que a melhor forma de pensar é essa junção da academia com a instituição. Eu acho que é a parceria mais bem sucedida. É quando a gente senta com aqueles que estão fazendo a roda girar e aqueles que estão num outro lugar, refletindo, pensando, teorizando, mas sem o conhecimento de causa. Se não tiver essa junção, vai ficar uma torre de Babel. Eu vou falar de um universo que vocês não conhecem, vocês, por estarem envolvidos nesse universo, talvez tenham dificuldade de fazer uma análise mais distanciada, porque passionalmente estão todos envolvidos, né? Então, essa parceria é ótima, né? Então, que a academia avance nas metodologias e análises, não apenas diagnosticando, mas também apresentando alternativas de enfrentamento a seus problemas sociais de saúde. Pode passar, eu acho que só tem mais um. E aí, fechando, vale a pena, então, vislumbrar-se um tempo em que os policiais e o povo serão coagentes da renovação da sociedade, quando todos se sentirão verdadeiros sujeitos de um estado permanente de cidadania. Então, agradeço a atenção de vocês. Me coloco à disposição, meu e-mail está aí, vocês podem pegar a apresentação também. Eu não vou conseguir ficar até o final da tarde, porque eu tenho fisioterapia, vou ficar até 4h30.
Também qualquer coisa é só me procurar. Obrigada. Olha só, gente, vamos fazer então um parênteses aqui, já que a Patrícia não pode ficar conosco até o final dessa mesa. Eu gostaria de fazer apenas uma consideração, Patrícia. E se eu bem me recordo, né, porque às vezes a gente esquece até o que comeu ontem, né, eu estou nessa fase. Eu fui uma das entrevistadas da pesquisa do Missão Investigar. Foi no hospital? Na UML. Ah, sim. Eu sou bem velha, gente, eu sou antiga. Eu estava grávida do meu filho, que completou 18 anos em abril. Pula essa parte, não pula essas coisas não, gente. E te confesso, o questionário era gigante. Mas eu fiquei muito feliz de ter participado dessa pesquisa, porque eu trabalhava numa bancada de laboratório na toxicologia do IML, na Rua dos Inválidos ainda, olha só. E reconheço e digo para vocês que foi de onde nasceu o meu interesse de estudar a saúde do trabalhador. Foi a minha vivência lá na bancada do laboratório do IML. Então eu fico assim feliz de a gente estar se reencontrando depois muito bom. Num momento aqui de muita nobreza, né? Obrigada. A questão do risco também, que ela trouxe muito bem. Nós, policiais, o comissário de polícia hoje, né? A gente sabe sim, cada um sabe do risco que a nossa função, a atribuição, seja na Polícia Civil, na Polícia Militar e em todas as outras instituições de segurança, nós, entre aspas, assumimos o risco. Mas as instituições, ela tem que fazer as ações para que isso seja atenuado. Assim como o eletricista que sobe lá na torre, que tem seus equipamentos de proteção, que tem as NRs que nos protegem também, né? Então, nós sim, assumimos esse risco na escolha de uma profissão, né? Mas a gente sabe que as instituições têm que começar a se debruçar de fazer com que esse risco seja atenuado. Não é porque eu assumi um risco que eu vou subir em uma operação sem colete balístico, né? Isso não é uma verdade. Então, assim, é importante, exatamente, a nossa condição de discussão aqui é focar justamente na prevenção. O que eu posso fazer para prevenir? Eu não quero assumir um risco e ficar doente, né? Eu sei do risco da profissão, mas eu quero continuar com saúde, quero me aposentar da mesma forma como eu ingressei. Então foi muito pertinente a sua colocação, né? É satisfação de estar aqui, de poder colaborar com esse projeto, com esse desafio, né? E duas palavras chamam a atenção no início da minha apresentação. A primeira é a complexidade do problema que nós temos. A pesquisa agora mostrou, né, que realmente é uma série de perguntas aí a serem respondidas. Então, o desafio é a complexidade. E o grande desafio, né? Agora, para superar o desafio, me ocorrem duas palavras. A primeira é a compreensão da complexidade do desafio, que eu acho que vem a minha primeira contribuição. E segundo, nós iniciarmos uma estrutura de cooperação para enfrentar e superar o desafio, certo? Então, as duas palavras básicas são compreensão e cooperação. E a ideia, o título, né? Aliás, eu nem ia fazer essa palestra, foi por causa da ausência, infelizmente, do Correnê, né? Mas então eu combinei com a Meire de fazer essa abordagem, saúde melhor compreender para melhor proteger. A minha experiência na área de gestão de saúde mostra o seguinte: uma das nossas fragilidades está na falta de compreensão do sistema de saúde. Nós temos, em geral, nos profissionais, nos dirigentes, uma visão fragmentada. Então a gestão sai defeituosa porque não há uma visão. Essa falta de visão gera planejamento com lacunas e acaba levando a resultados ruins. Então, eu repito aqui, com frequência, essa pergunta do Chapelin, já desde 2007, o que pode ser mais importante que a saúde? Nada. No entanto, nós somos, a maioria, analfabetos em saúde. Quando eu digo nós, eu não estou falando só os brasileiros. A União Europeia criou um projeto, que eu vou falar um projeto educacional intitulado Alfabetização em Saúde. E eles reconhecem que lá mais de 50% das pessoas são mal informadas sobre saúde. Então esse é um caminho que a gente precisa percorrer para superar isso. Então vamos compreender melhor a saúde a partir da definição de 1946 de que saúde
integra, né, os aspectos físico, mental e social. A Patrícia falou há pouco do problema psicossomático, né, que reflete o quê? A vinculação do mental com o físico, né? O mental não estando bem, acaba afetando o físico, né? Agora, a pergunta do social, a influência do social, eu sou médico, mas eu dou muito mais aula para engenheiro. Os engenheiros do FRJ têm pergunta com frequência. Professor, eu entendo bem a relação do físico e do mental. Agora, e o social, como é que é? E a gente sai dizendo, não, social são as condições gerais de vida. Alimentação, moradia e tal, aliás, como a nossa legislação aborda a saúde, né? Mas há uma pesquisa recente, patrocinada pela Universidade de Harvard, americana, que mostra que quem fez a definição em 46 teve uma antecipação, uma visão muito completa do que seja o conceito de saúde, tá certo? E essa pesquisa eu vou deixar para vocês. Para quem não tem, que eu acho que no momento anterior nós já divulgamos aqui, né? Quem conhece a pesquisa de Harvard, de 75 anos de duração? Quem conhece? Ninguém? Pô, então vou ficar conhecendo hoje. Foi. Eu vi no TED essa apresentação. No TED, exatamente. No TED. Além dessa, eu aproveitei e trouxe uma outra pesquisa do TED que fala sobre longevidade. Então eu vou deixar. Né? Essa de 75 anos são com homens. Isso, só com homens. Do tempo muito machista, né? 75, 80 anos atrás, né? Tá certo? Mas então, primeiro, então, ponto de referência à definição internacional, que, apesar de antiga, ela permanece atual, pela abrangência de quem escreveu esse texto. A definição na legislação brasileira é uma definição bastante avançada. Segundo a legislação, a nossa saúde depende da alimentação, da moradia, da educação, do saneamento básico, da renda, do trabalho, do meio ambiente e, por último, em 2013, o documento de 1990 foi mudado e acrescentado, por sua importância na saúde, a atividade física. Essa definição é muito abrangente e nós vamos fazer um trabalho exatamente em cima dela. Nós vamos ampliar, aprofundar a visão dessa definição legal de saúde que nós temos. Se nós temos essa definição avançada, por outro lado, temos uma falha na Constituição Federal que só atribui ao Estado a obrigação de cuidar da saúde. Então, diz literalmente o artigo 9.6 da Constituição Federal: a saúde é direito de todos e dever do Estado. Na verdade, isso não funciona. Não basta o Estado, que a gente sabe que não cumpre inteiramente, mas não basta o Estado cumprir. Nós preferimos abordar dessa maneira. Na verdade, nós temos vários níveis, a partir do Estado, depois vem os dirigentes de empresas, depois os gerentes, supervisores. Há uma necessidade de competência técnica, ou seja, no exame de laboratório ser adequadamente interpretado, de uma cirurgia ser bem feita, de uma vacina ser efetiva. Então, há um nível técnico de responsabilidade e, por último, que é o que nós vamos enfatizar aqui, é o nível individual. Ou seja, frente a todas essas ameaças que o policial, que o profissional de segurança tem, uma coisa que tem que ser trabalhada é o aumento da sua resistência, é o aumento da sua resiliência, é o aumento da sua capacidade de enfrentar todos esses desafios que foram muito bem descritos aqui anteriormente. Então, nosso foco é na responsabilidade individual pela própria saúde. Então, vou deixar para vocês lerem depois essas etapas todas e vamos então para a realidade internacional. O Sidney, do Augusto Einstein, em São Paulo, numa entrevista, ele chamou a atenção da necessidade de oferecer educação adequada para o próprio paciente se engajar no cuidado de sua saúde. Ou seja, não basta oferecer às pessoas boa assistência médica. Há uma parte transferível que é de educar a pessoa. Tá? Reforçando essa ideia. Mas isso reflete a experiência da União Europeia, que há mais de 15 anos começou um projeto intitulado Alfabetização em Saúde.
porque observaram que as pessoas com mais conhecimento de saúde tinham melhores níveis de saúde e custavam menos aos governos. Então, conhecer saúde garante prevenção e econômica. Tá? Esse texto, inclusive já passei para a Meire, esse texto tem uma parte que dá exemplos de várias organizações que desenvolveram esse projeto e que seguramente a gente poderia planejar alguns exercícios para aproveitar essa experiência e acompanhar essa evolução da União Europeia, que seguramente vai ser muito útil para nós aproveitarmos a experiência internacional, né? Então, a alfabetização em saúde reforça a resiliência individual e coletiva e melhora a saúde e o bem-estar. Isso aqui é um outro material importante. Vou deixar para vocês lerem, o tempo é curto, e quero apontar uma fragilidade do nosso sistema de saúde por conta da falta de uma visão abrangente, como eu falei. Então, vamos imaginar aqui a empresa, que pode ser uma empresa pública ou privada, o que é empresa, o que é melhor para a empresa e para os seus dependentes? Que os seus empregados ou funcionários permaneçam sadios. E para isso, os empregados têm os programas de medicina do trabalho e a família recebe, de uma maneira geral, alguma forma de assistência médica, seja por plano de saúde ou algum sistema de assistência médica. Mas aqui há uma falta de convergência de objetivos. O que acontece com o plano de saúde? O plano de saúde, médicos, clínicas, hospitais, serviços de laboratório, de raio-x, quimioterapia, etc., para eles, quanto mais doente a população, melhor, porque eles ganham o número de atendimentos. Então, associando como empresa, né? Associando como empresa, eu pago o plano de saúde para manter empregado e familiares saudáveis, mas o plano, ele explora esse grupo aqui. E para esse grupo, a população sadia é muito ruim, porque não vão ter que atender, não vão ganhar nada. Acontece que o sistema de saúde inglês, que eu vou deixar um vídeo para vocês também, o sistema de saúde inglês, o SUS tem muita coisa extraída do sistema de saúde inglês, que foi organizado logo depois da Segunda Guerra. Tem um modelo, o médico explica lá, que ele recebe tanto pelas ações curativas quanto pelas ações preventivas. Então ele diz ao cineasta Michael Moore que tem dois salários. Um é um salário fixo e o outro é variável dependendo do número de pessoas que passam a praticar atividade física, número de pessoas que adotam alimentação saudável, número de pessoas cujos indicadores de saúde melhoram. Isso é uma coisa que nós estamos criando no Brasil. A remuneração da prevenção. Tá certo? Porque senão esse sistema aqui nunca vai fazer sentido. Eu preciso ter a população prestadora de serviços recebendo pela prevenção. Diga. A minha cunhada, enfermeira lá na Inglaterra, foi mandada embora do trabalho porque ao servir o comprimido à paciente, deixou cair na cama. Caiu no chão. Caiu na cama. Ela pegou e deu. Por conta disso, ela foi mandada embora. Imagina se essa consciência não chegasse aqui no Brasil. Pois é. Quer dizer, é uma coisa, na verdade, um erro leve. Né? Um erro leve. Tá? Mas isso seria o exagero da responsabilidade técnica. Né? Quer dizer, o técnico não pode errar de jeito nenhum, porque quando o técnico erra, o paciente pode morrer. Felizmente, esse é um erro, digamos, de pouca gravidade. Pouca gravidade, mas é para mostrar a seriedade no que leva uma coisa. O sistema inglês não é perfeito. O sistema inglês ele é muito bom, ele é respeitado pelo povo, ele foi criado no pós-guerra, a Inglaterra estava destruída, então há uma gratidão do povo ao sistema inglês, mas ele não é perfeito. Há algum tempo atrás, uma enfermeira foi presa por assassinatos seriados. As coisas humanas não são perfeitas, né? Mas vamos aproveitar as coisas boas, tá? Coisa boa do sistema inglês, remuneração da prevenção. Nós temos que aprender a fazer isso, e isso já, se a gente estudar a experiência inglesa,
a gente pode trazer isso aqui aproveitando já os erros e defeitos dele. Então, esse é o ponto. É preciso. A experiência internacional comprova o seguinte: você faz um sistema de prevenção, um programa de prevenção bem feito, e depois você mede, a prevenção é sempre lucrativa. Por quê? Porque você vai gastar menos do que você vai perder pela falta de prevenção. Certo? Tem uma experiência americana. Os americanos deixaram de adicionar chumbo à gasolina nos anos 70. Nós fizemos aqui no Brasil alguns anos depois. E eles começaram a fazer isso por quê? Porque começaram a notar taxas de chumbo, principalmente em crianças, nos andares baixos das ruas de maior movimento. Porque o chumbo é pesado, então era lançado pelos carros e ficava na região próxima ao chão, né? Então, crianças mais vulneráveis. Então, a partir dos dados dessa avaliação, eles decidiram abolir o uso do chumbo, né? Depois fizeram um cálculo de quanto resultou e são muitos bilhões de dólares que eles ganharam com essa modificação. Então, guardem isso, a experiência internacional aponta que a prevenção ela é lucrativa. Então, pessoal, juntando basicamente com o fundamento da definição legal de saúde, nós podemos dizer que ela é uma resultante complexa da interação de fatores culturais, políticos, econômicos, educacionais, sociais, ambientais e pessoais. E buscando aí a inspiração na física, na soma de vetores, né? Seria mais ou menos uma coisa assim, aonde eu tenho aspectos físicos, mentais e sociais interagindo para determinar, então, um efeito final, uma resultante sobre a nossa saúde. Essa interação inicia-se na concepção, mantém-se ao longo da vida, durante a gestação, parto, infância, puberdade, maturidade, e quando tudo dá certo, a gente chega aos 70 anos, como eu. Em relação aos fatores externos que afetam a saúde, foi tudo agrupado, né, por esses dois autores, no que eles chamaram de determinantes de saúde, né? Então, assinalando que a saúde depende de condições socioeconômicas, depende de fatores culturais, ambientais. Eu acabei de citar o fator ambiental, o chumbo na gasolina, né? A questão da produção agrícola, alimentos, educação, ambiente de trabalho, condições de vida e trabalho, o desemprego também, que é um agravante da saúde, a qualidade da água e a falta de esgoto, serviços sociais, coisa que foi muito bem abordada aqui nas nossas apresentações, condições de habitação. Então, isso tudo mostra que a saúde é uma resultante realmente complexa, né? Então, ao longo dos últimos meses, eu fui completando esse desenho. Como é que começou isso? Eu estava na UFRJ, na minha sala, e me procurou um engenheiro da COP. Professor, eu quero conversar sobre um projeto que eu quero lançar. E o que ele queria era um projeto de saúde do futuro, porque ele trabalha nessa área de empreendedorismo e queria abordar o tema saúde do futuro. E foi esse projeto que me levou a conhecer o Dr. Meirelles, diretor do Observatório da Saúde, onde nós levamos a primeira reunião, né, para tratar desse assunto aqui do projeto. Então, as coisas estão se encaixando, né? Muito bem, nós começamos o projeto, fizemos várias reuniões, mas depois, por questões pessoais, o engenheiro ele foi para o exterior e o projeto parou, mas o desenho continuou na minha cabeça. É aquela história, né? Entendeu o que é que eu desenho, né? Eu acabei do desenho recentemente, é o que eu quero comentar com vocês. Então, a visão atual que eu tenho de saúde é essa aqui. Nós dependemos da genética herdada de nossos pais, das condições de gestação, condições de parto, a infância, a puberdade, maturidade, etc. E ao longo de toda a vida é importante o acesso às vacinas, assistência médica, aos cuidados preventivos que estão relacionados a todos esses fatores. E eu tenho, então, aqui embaixo os fatores pessoais, que são, digamos, os fatores onde as pessoas podem intervir. Enquanto que esses fatores gerais são fatores que dependem mais de condições externas, né? Depende de questões políticas, culturais, econômicas, etc., que estão, de uma maneira geral, fora do nosso controle. Agora,
essa aqui é que o nosso foco vai ser dos fatores pessoais. Então, para chamar a atenção de como a cultura... Quantos minutos eu tenho? Ainda? Quem está controlando? Não estamos contando, continua. Quem? Olha, eu gosto de falar 4 horas. Chega isso. Acredito que o senhor já falou uns 10 minutos, deve ter mais uns 20. Mais uns 20. Tá bom. Então me acompanha, me alerta quando faltar 10. Tá? Me alerta quando faltar 10. Pessoal, isso aqui foi o seguinte. Eu fui à PUC, que o professor me pediu para falar sobre saúde para um grupo de engenheiros, futuros engenheiros químicos. E eu levei lá essa imagem que eu extraí no Google. Eu coloquei no Google Imagens, saúde em português. Aí veio isso. O que chama atenção nesse resultado aqui? É o que a gente chama visão medicalizada da saúde. Como se a saúde dependesse da medicina. Né? E não deve ser assim. Aí o professor que me convidou gostou da ideia e falou: Richard, qual é o povo que tem o maior expectativa de vida? Eu falei: Japão. Foi um minutinho só. Aí foi no computador dele, jogou no Google Tradutor saúde para o japonês, pegou aqueles traços todos e jogou no Google Imagens. E veio isso aqui. Então vejam vocês como é que a cultura é diferente, a visão de saúde como é que é diferente. Não tem o médico aqui presente. Tá certo? Muito bem. Um estudo feito na Califórnia mostrou o seguinte: estudo sobre japoneses que migraram para os Estados Unidos. Aquele grupo que mantém a alimentação e a cultura japonesa mantém os indicadores de longevidade. O grupo que adota a alimentação americana começa a adoecer igual os americanos. Então, eles estavam estudando essa diferença. Aí surgiu um grupo que eles foram buscar explicação, que não estava no desenho do projeto. Havia um grupo que tinha adotado a alimentação americana, mas continuava com bons indicadores de saúde. O que eles descobriram? Que era exatamente o grupo que, apesar de mudar a alimentação, mantinha os hábitos culturais. O modo de ser, a religião, todos aqueles rituais eles mantinham. Então, o que o estudo demonstrou? Que o fator cultural era mais forte que o fator alimentar como determinante de saúde. Interessante isso, né? Então, uma coisa que nós temos que mudar nessa nação é exatamente essa cultura de doença que nós temos. O nosso pensamento é um pensamento medicalizado. E nós temos que trabalhar isso. Bom, fatores políticos e tal, eu não tenho tempo para abordar, mas eu deixei a apresentação completa, que é para vocês, depois, quem tiver interesse, possa ler. Fatores ambientais, só uma passada rápida, né? O policial, ele frequenta os piores ambientes. Então, os ambientes para provocar lesão, quer dizer, acidente, provocar doença, são realmente muito ruins, né? Então, há uma desvantagem enorme em relação a... E esses ambientes têm agentes físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e tal. E uma coisa que é importante para a gente é desenvolver a competência para cuidar da própria saúde, né? E eu vou falar isso no final. É o conhecimento em biologia. Então, esse conhecimento é importante para todo trabalhador. Que a nossa área de contato com o ar externo é muito grande. São 140 metros quadrados. A nossa pele, no adulto médio, menos que 2 metros quadrados. A área alveolar, 70 vezes maior. A pele é muito espessa e a área alveolar é extremamente fina, delgada. Por quê? Porque ela foi projetada para permitir a passada rápida de oxigênio para dentro, gás carbônico. Isso facilita muito o trânsito de poluentes, né? Então, se eu tenho uma pessoa trabalhando nessas condições, sem proteção respiratória, o que tem aí disperso no ar, de molécula pequena, solúvel em gordura, vai rapidamente para todo o organismo a partir do cérebro. Se for algum solvente, essa pessoa vai ter tortura. E se chega no cérebro é porque já está, pela corrente sanguínea já está. Então, essa é uma noção que eu tenho levado isso nas universidades, que todo estudante deve ter.
noções básicas de biologia, de anatomia e fisiologia, que são necessárias para a percepção de risco no trabalho. Uma outra coisa importante, que tem sido pouco discutida no Brasil, é que hoje o que mais mata no mundo é a poluição química. Eu recebi pessoalmente esse alerta, que foi liderado pelo PNUMA, recebi isso em 2015, nesse evento na Suíça. A poluição é a principal causa de morte e 94% das mortes concentradas nos países de média e baixa renda, como o Brasil. E não se fala nisso, foi um alerta que saiu em 2015. Então, muitas pessoas que estão com hipertensão, que estão com doença renal, com doença do fígado, com infarto, as chamadas doenças crônicas não transmissíveis, estão relacionadas com a exposição. Então, hoje não se pode falar em saúde sem se abordar essa ameaça que nós temos no Brasil e muita falta de informação, inclusive, dos próprios médicos. Tivemos várias reuniões com o CREMERGE e criamos no CREMERGE um grupo de trabalho de segurança química e toxicologia exatamente para abordar essa questão aí. Esse alerta foi confirmado agora em 2018 por uma comissão chamada Comissão Lancet, constituída por 47 pesquisadores, fundamentados em mais de 400 artigos científicos. Confirmou que a poluição química foi a causa de morte. O número não foi 94, mas foi 92. Mas, estatisticamente, isso é a mesma coisa. Então, esse é o problema. E aqui, pessoal, nós temos exemplos de como a poluição mata, a poluição química. Admite-se que, principalmente nos países de baixa e média renda, mais de 50% das doenças obstrutivas crônicas pulmonares resultam de poluição. Mais de 40% dos casos de câncer de pulmão. Mais de 20% dos casos de doença do coração, seja infarto ou angina. E um pouquinho menos aqui, mas também acima de 20%, os casos de derrame cerebral. São doenças que estão no dia a dia aí e que, se for analisar, inclusive esse estudo recomenda que todo paciente hipertenso deve pesquisar acúmulo de chumbo no organismo, tá? Pela frequência da exposição ao chumbo. Então, está aqui exemplos de doenças causadas pelo chumbo: hipertensão arterial, derrame, arritmias cardíacas, doença arterial periférica, etc.